Olá, estudantes do terceiro ano. Estou aqui com vocês para preparar essa aula aqui, para mostrar essa aula aqui extra, com foco na prova de bloco 2 do ciclo um desse primeiro bimestre, no objetivo de que vocês compreendam melhor todo o conteúdo que eu já trabalhei com vocês em sala de aula. Tudo bem? Primeiro, antes de tudo, gostaria de falar sobre as provas, né? Eu mudei um pouquinho o jeito de fazer minhas provas e gostaria que vocês entendessem, porque assim, não é só por minha causa, né? Falar assim, não, porque o professor é que trabalha assim. Não, porque muitas provas elas são assim mesmo, provas de concurso e tudo mais. E eu acredito que essa metodologia nova vai ajudar vocês, sem falar que essa metodologia nova não é minha, é uma metodologia instruída lá pela Secretaria de Educação do Goiás de como devem ser feitas as provas de bloco. Então, vamos lá. Digamos que em todas as minhas questões da prova vão ter no mínimo três frases. Vou colocar aqui essa aqui como a um. Quando eu digo frases, eu quero dizer três afirmações, três ideias, no mínimo. Às vezes tem quatro. O que que vai acontecer? Você está lendo lá e você descobre que já a primeira ideia não é verdadeira. A primeira ideia é falsa. O que que você já vai fazer com esse item? Você nem precisa, você pode até ler até o final, mas você já sabe que isso daqui está falso. Não importa se tudo aqui estiver verdadeiro, tá? Se tudo aqui estiver verdadeiro, não importa. Se isso daqui acima está falso, então essa alternativa ela é errada, tá? Ah, tá errado. Aliás, vamos fazer diferente. Deixa eu fazer diferente aqui. Não dá para apagar. Vamos fazer assim, pensar assim, que você vai ler uma vai estar certa, aí você vai ler a outra vai estar certa, aí a última quando você vai ler vai estar tão absurdamente errada que você vai até olhar torto assim. Que é isso, né? E o que você vai fazer então com a questão? Ah, mas começou toda certinha, bonitinha, não é possível. Não, a questão está errada. A questão só vai estar certa mesmo quando você vê que a primeira ideia é certa, a segunda ideia é certa, a terceira ideia também é certa. Isso aqui é uma questão certa. Tudo bem? Então vamos lá. Além de como funciona a prova, também gostaria de lembrar vocês da bonificação. Não sei se tive tempo de falar isso com todo mundo. Nós temos as competições dos grupos e o estudante que já tiver em algum grupo ou entrar no grupo até segunda-feira e for a maior nota da prova de bloco da turma, o grupo todo vai ganhar um ponto na nossa competição. Se houver empate, eu divido o ponto. Sobre a nossa aula extra aqui, o que vai acontecer na nossa aula extra? Nós vamos trabalhar o conteúdo da recomposição da aprendizagem, que foi passado em sala de aula. Compreender como é que são as fórmulas químicas, entender o que são aqueles números lá. Vou até escrever novamente o que eu passei aqui na frente. A classificação periódica dos elementos, teoria do octeto, tipos de ligações químicas intramoleculares, porque vocês também vão ouvir falar das ligações químicas intermoleculares, não intramoleculares. Mas quando nós estamos falando das ligações químicas intramoleculares, nós estamos falando da ligação metálica, iônica e covalente. Vamos falar um pouquinho de reações diretas e equilíbrio químico e uma introdução bem leve de substâncias orgânicas e inorgânicas, que é o assunto que nós estamos trabalhando atualmente e que vai cair bem levezinho na prova. Primeiro, antes de tudo, eu vou reescrever esse negócio aqui que era para ter corrigido e eu acabei esquecendo. Z maiúsculo, N minúsculo. Isso é o quê? Um elemento só, né? B maiúsculo, R minúsculo. É um elemento só. Esse 2 é um índice ou atomicidade, né? Aqui nós temos uma bolinha,
Essa bolinha talvez seja novidade para algum de vocês, mas essa bolinha ela faz parte aqui da fórmula. E logo após essa bolinha eu tenho um 8 e um H2O. Vou explicar o que é essa bolinha. Deixa eu apagar isso daqui. Essa bolinha, ela significa, nesse contexto aqui exatamente, que eu tenho esse composto iônico aqui e ele está hidratado com água, tá? Essa bolinha só vai indicar que ele tem 8 águas, mas a gente vai entender como uma coisa só. Se nós vamos entender como uma coisa só, temos que compreender tudo a respeito dessa fórmula. Por exemplo, quantos zincos tem nessa fórmula? Quantos zincos será que tem nessa fórmula? Se eu olhar bem para a fórmula, eu vou ver que eu tenho um zinco. Quantos bromos eu tenho nessa fórmula? Se eu olhar bem para a fórmula, eu vou ver que eu tenho dois. Quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios será que eu tenho nessa fórmula? Esse número aqui se chama coeficiente estequiométrico, certo? Nesse caso aqui, ele vai valer para tudo que está depois dele e que para no mais, né? Só que nós não temos um mais aqui, tudo bem, não tem problema. Para a conta do mais. Bom, se é 8 vezes tudo que está à frente dele, então é 8 vezes H2. Se o H já é 2, 8 vezes 2 vai dar 16. Então eu tenho 16 hidrogênios e eu tenho 8 oxigênios. Só lembrando então, coeficiente estequiométrico e cadê a atomicidade? Atomicidade. Esse daqui de baixo, eu quero fazer esse mesmo trabalho, só que ele não tem essa parte da água, né? Deixa eu apagar ele. Ele tem Al, que é um elemento só de alumínio, OH3. Bom, como esse 3 está fora do parêntese, existe um parêntese, é 3 vezes tudo aqui, tudo que está lá dentro. O que significa então? Que eu tenho 3 oxigênios, que eu tenho 3 hidrogênios e que eu tenho só um alumínio. Ok? Bem simples, tá? Bem básico. Isso aqui não é, eu não estou fazendo conta, não estou fazendo operações matemáticas, tá? Eu estou apenas lendo a fórmula, tudo bem? Apenas lendo a fórmula. É uma coisa bem simples. E se para você não foi simples até agora, agora vai ser, porque é simples, tá? Então abra sua mente, porque você é extremamente capaz de compreender isso daqui como a água atravessa a terra areada. Vamos ver aqui agora sobre a tabela periódica. A tabela periódica é essa tabela aqui. Essas duas tabelas eu mandei no grupo de vocês, né? Ela vai se dividir entre metais, ametais e gases nobres. E a gente costuma colocar este elemento que está aqui em cima, que é o hidrogênio, tá vendo? Olha, o hidrogênio é aquele elemento que está lá em cima. Nós costumamos colocar ele como um ametal também, porque ele vai formar várias ligações com ametais, ligações covalentes, que são ligações de ametais com ametais, de uma maneira bem simples de ver as coisas. Os gases nobres, eles não vão formar ligação com ninguém, eles são nobres, digamos assim. Mas é claro que isso não é uma regra, né? Existem sim elementos formados com gases nobres, mas não é uma coisa comum. Normalmente eles não fazem isso naturalmente, só se forem obrigados, né? De formas sintéticas. E nós temos os metais aqui. Só para poder entrar no assunto aqui das ligações químicas, então. Quando eu tenho metal com metal, eu tenho uma ligação metálica. Metal com metal vai me dar uma ligação metálica, ou seja, todo mundo que está aqui nessa parte da tabela
E essa parte aqui também. Quem não estudou o básico da tabela periódica, essa parte aqui de baixo, ela tá toda aqui, a rosinha, e a verdinha tá toda aqui, tá? Então, tudo isso aqui é metal. Quando eu tenho uma ligação com metal, metal e metal, eu vou ter então uma liga metálica. E aí nós temos algumas propriedades importantes sobre essas ligas metálicas, né? Sobre esses compostos formados só de metais. É que eles têm uma espécie de mar, uma espécie de nuvem de elétrons, uma facilidade muito grande dos elétrons circularem ali por aqueles átomos que estão ligando e fazendo a liga metálica. Essa facilidade faz com que o metal ele tenha uma condutibilidade elétrica muito fácil, ele tem uma condutibilidade térmica muito fácil, porque os elétrons estão ali circulando, né? O que que é uma corrente elétrica, né? Não é exatamente o movimento dos elétrons, então nos metais é facilitado por causa desse fenômeno. E nós temos, vou até anotar aqui, um mar de elétrons para que vocês não se esqueçam. E tudo isso vai cair na prova. As ligações covalentes, elas vão ser de ametal com ametal. E quando eu falo de ametal com ametal, eu estou incluindo o hidrogênio, porque o que mais vocês vão ver no terceiro ano é ligação de carbono com hidrogênio, carbono com hidrogênio, carbono com hidrogênio. Vamos lá para a tabela periódica. Carbono, olha aqui onde está o carbono. O carbono é um ametal. Com hidrogênio, vocês vão ver várias vezes, várias moléculas se formando. Então, quando eu tenho um ametal com ametal, eu formo uma molécula. É uma ligação covalente. Ametal com ametal, certo? Como vocês vão ver, vários compostos parecidos. Eles têm uma eletronegatividade parecida, eles têm uma eletronegatividade grande, mas ela é bem parecida uns com os outros, tá? Mas quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade muito grande, vou até escrever aqui uma grande diferença de eletronegatividade entre esses átomos ligantes. Como eu falei para vocês antes, acaba que o elétron, aqui na situação da ligação covalente, o elétron ele vai ser compartilhado. Para formar moléculas, esse elétron vai ser compartilhado. É aquele momento que a gente conta os 8 elétrons de forma compartilhada. Agora, quando eu falo da ligação iônica, essa diferença de eletronegatividade, que é a capacidade do átomo puxar um elétron para ele, é uma diferença muito grande. Desse lado da tabela periódica, eu tenho uma eletronegatividade muito grande, tá? Aqui a eletronegatividade é muito grande, deste lado da tabela periódica. Eu não estou falando aqui de baixo, tá? Deixa eu até apagar aqui que está estranho. Então, deste lado da tabela periódica, ignorando os gases nobres, eu tenho uma eletronegatividade muito grande. E deste lado da tabela periódica, a eletronegatividade é muito pequena. Então, quando eu tenho uma ligação química bem possível entre o lítio e o flúor, por exemplo, o que que vai acontecer? O flúor vai arrancar o elétron do lítio. Aí é onde a gente entra na teoria do octeto. O flúor vai arrancar o elétron do lítio para que ele tenha um elétron a mais, então fica F menos e o lítio fica Li mais. E para que isso o que que a gente costuma falar muito aqui na teoria do octeto? Quando a gente fala desse negócio de arrancar, de compartilhar. Que o lítio, como ele tem só 3 elétrons, quando ele perder um, ele vai ficar parecido com o hélio, que é um gás nobre. O flúor, quando ele ganhar um elétron, ele vai ficar parecido com o neônio, que é outro gás nobre. O cálcio, vejam só, todo mundo que está nessa família aqui quer perder um elétron. Todo mundo que está nessa família aqui quer perder 2 elétrons.
Todo mundo que está nessa família aqui quer ganhar um elétron. Todo mundo que está nessa família aqui do oxigênio quer ganhar 2 elétrons. Todo mundo que está aqui quer ganhar 3 elétrons. Todo mundo que está aqui na família do boro quer perder 3 elétrons. E todo mundo que está aqui na família do carbono, bom, é meio relativo, né? Ganhar ou perder 4 elétrons, quem sabe? Mas se vocês, como eu falei, vocês vão ver muitas ligações de carbono e hidrogênio. E na situação do carbono e hidrogênio, a eletronegatividade ela é muito parecida. Então, o carbono não vai arrancar os elétrons do hidrogênio nem nada, eles só vão compartilhar. Para que o carbono fique com 8, parecido com o neônio, e para que o hidrogênio fique sempre com 2, parecido com o hélio. Bom, mas se eu tiver uma situação de um cálcio ligado com um elemento aqui, como o cloro, por exemplo, muito eletronegativo, o cloro vai arrancar esse elétron do cálcio. Tanto que eu vou precisar de 2 cloros para conseguir reagir com o cálcio, porque senão, como é que vai ser, né? O cálcio vai perder só um elétron, ele não vai ficar parecido com o argônio. Agora, quando ele perde 2 elétrons, ele fica parecido aqui com o argônio. Como assim ele fica parecido com o argônio? Isso não faz sentido. Como eu falei para vocês, provavelmente eu vou deixar um link aqui na descrição sobre o diagrama de Linus-Pauling. Quem tiver curiosidade pode estudar sobre o diagrama de Linus-Pauling. Não precisa ter muita pressa para estudar o diagrama de Linus-Pauling, porque essa parte não vai cair na prova. Só porque faz parte da explicação, tudo bem? Então, a teoria do octeto é basicamente uma ideia muito superficial que os átomos querem ficar com 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência seria a última camada de distribuição eletrônica lá de acordo com o teorema de Linus-Pauling. Em alguns elétrons, como o lítio e o hidrogênio, quem mais? O berílio, o boro. Esses elementos, como eles têm pouquinhos elétrons, eles não querem ficar com 8, eles querem ficar com 2 elétrons na camada de valência. Essa teoria, como eu falei, ela é muito superficial, mas ela ajuda muito a compreender quando a gente está começando a aprender. Bom, por conta dessa grande diferença de eletronegatividade do átomo arrancar o elétron do outro, tem uma característica muito específica sobre isso. Ele vai formar, então, íons. Ele não vai formar moléculas. Quando ele formar íons, eu vou ter dois tipos de íon. Eu tenho cátion e eu tenho o ânion. O cátion é o meu íon positivo, porque ele perdeu elétrons. E como ele tinha prótons, ele ficou positivo, porque prótons são cargas positivas. Ânion é o meu íon negativo, porque ele ganhou elétrons. Tá? Só para poder ajudar esse negócio de ganhar e perder, que talvez alguém esteja meio confuso, o que acontece? Olha só para o magnésio, por exemplo. O magnésio, ele quer perder 2 elétrons, né, para poder ficar parecido com o neônio. Beleza. O magnésio tem um número atômico 12. O que significa esse número atômico 12 do magnésio? Significa que ele tem 12 prótons, tá? Ele tem 12 prótons ao total. E prótons são cargas positivas. Então, quando esse magnésio está neutro, como aparece na tabela periódica, então quer dizer que ele também tem 12 elétrons. Porque os elétrons são as nossas cargas negativas. Eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Quando ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com 12 prótons e 10 elétrons. Portanto, ele tem 2 cargas negativas a menos. É por isso que quando ele vira um íon, um cátion, ele vai virar um cátion 2+, porque ele perdeu 2 elétrons. Mais assuntos para nossa prova. Eu sei que é muita coisa, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma reação química qualquer, como essa daqui, deste lado da reação eu tenho os reagentes e deste lado eu tenho os produtos. É sempre nessa ideia, tá? Reagentes formam produtos. Reagentes formam produtos, tá? Muito simples. Como a setinha está apontada dos reagentes para os produtos, isso aqui é uma reação direta.
Mas há situações muito raras que eu vou ter a setinha apontada para o outro lado, que é uma reação inversa. Agora, isso daqui é muito comum. É uma situação de equilíbrio. O que significa o equilíbrio químico? No equilíbrio químico é o seguinte: a reação direta está acontecendo e a reação inversa também está acontecendo. Ou seja, reagentes estão se transformando em produtos, produtos estão se transformando em reagentes. Mas cuidado com a palavra equilíbrio químico, tá? Que ela é um pouquinho diferente, talvez, da palavra equilíbrio, espiritual, aquela coisa de igualdade, não tem nada a ver com igualdade, tá bom? Significa apenas que reagentes formam produtos e produtos formam reagentes. E pode ter quantidades diferenciadas. Eu posso ter muitos produtos, ou eu posso ter muitos reagentes com poucos produtos, ou eu posso ter muitos produtos com poucos reagentes, tá? Vai depender muito da situação, da temperatura, da pressão, de que reação eu estou trabalhando. E um muito importante, que eu já falei isso daqui antes, no segundo ano do ensino médio, que essa reação aqui, ela nunca para de acontecer, tá? Ela entra em equilíbrio químico quando a velocidade de formação dos produtos é igual à velocidade de formação dos reagentes. Mas essa reação ela nunca para de acontecer, ela está sempre acontecendo. Um exemplo de equilíbrio químico é o nosso refrigerante. O que acontece no refrigerante? O ácido que está misturado ali no líquido do refrigerante, ele se transforma em gás. O gás que está ali preso dentro da garrafa do refrigerante se transforma em ácido. Quando eu abro a garrafa, eu acabo estragando ali a minha situação de equilíbrio químico, estragando de certa forma, né? Porque o que, que vai acontecer? O meu ácido vai continuar se transformando em gás. Só que o gás, sim, o gás vai se transformar em ácido, porém, uma parte do gás vai acabar indo embora para fora da garrafa. Então, à medida que isso for acontecendo, a reação ela vai ficando cada vez mais deficiente, ou seja, vai ter uma quantidade menor de gás se transformando em ácido e uma quantidade bem grande de ácido se transformando em gás e se perdendo por aí, até que o refrigerante fique com aquele gosto de xarope que ninguém gosta, mas eu gosto, mas sabemos que ninguém pode ficar tomando refrigerante porque tem muito açúcar, né? Então, a atomicidade e coeficiente estequiométrico eu já falei, tá? Isso aqui é uma reação de queima do etanol. O etanol é um composto orgânico, aqui eu tenho a fórmula molecular dele. E depois vocês vão entender por que essas fórmulas moleculares, quando a gente está falando de compostos orgânicos, elas são muito simples e não dá para entender muita coisa só com a fórmula molecular. Mas aqui é só uma simplificação para a gente poder ver como é que é a queima do etanol, formando gás carbônico e água. E lembrar que as atomicidades ou índices são o quê? São esses numerozinhos que tem aqui embaixo, tá? Indicando que eu tenho dois carbonos, indicando que eu tenho cinco hidrogênios. Já esse número grande que aparece na frente é o coeficiente estequiométrico, ok? E para fechar a nossa aula, tá? E muito obrigado pela atenção. Eu sei que vocês são estudantes excepcionais que estão aqui para aprender muita coisa que vocês vão precisar lá na frente. Então, eu espero muito estar ajudando. Só para a gente poder fechar a nossa ideia, então, trazendo um conceito mais realista dessa vez de substâncias orgânicas, que é tudo aquilo que vem dos derivados de compostos de carbono, tá? Por que que eu falei que a gente vai ver muitos carbonos se ligando a hidrogênios? Porque isso vai acontecer o tempo todo em muitos e muitos e muitos e muitos compostos diferentes orgânicos, todos eles têm carbono, todos eles têm carbono, todos eles têm a ver com síntese, tem a ver de certa forma assim um pouquinho, né, com seres vivos e tudo mais. Já as substâncias inorgânicas são formadas pelos outros elementos, que não são carbono. Mas lembrando o quê? Que o diamante é feito de carbono, só carbono. E ele é uma substância orgânica, inorgânica. E o carvão também é feito só de carbono.
Vou nem falar o carvão, não, vou falar o grafite. O grafite é feito também só de carbono, mas ele é uma substância inorgânica. E tudo aquilo que não tiver carbono vai ser inorgânico, como a água, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o sal de cozinha, lembra do sal de cozinha? NaCl e tudo mais. Então, provavelmente, se eu falar para vocês que química orgânica não tem nada a ver com carbono na prova, vocês vão saber que está errado. Não tem nada a ver essa resposta aí, tá bom? Além de treinar os conhecimentos químicos, eu também quero que vocês treinem a atenção e a leitura com a nossa prova. Dessa vez eu não trouxe uma temática para a prova, ela é apenas sobre a recomposição da aprendizagem. Mas eu espero sempre tentar trazer alguma temática para a prova. Pode ser como funciona a cafeína, pode ser como funciona a dipirona, etc. Tudo bem? Esse é o nosso conteúdo então da prova. Espero que a aula tenha sido proveitosa e boa noite.